palavra do Senhor contigo. Abre a tua Bíblia. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre alguém que aprendeu a olhar para o gigante, a olhar para as dificuldades e não temer elas, até ele assumir aquilo que Deus tinha dado para ele. Gênesis, capítulo de número 26. Abre a tua Bíblia, seu smartphone. Gênesis, capítulo de número 26. Eu vou ler o verso 1, 2 e 3 e depois nós vamos pular. Depois nós vamos lá para o 20, porque eu não vou ler todos não, na sequência. O 1, 2 e o 3. Depois vamos lá para o verso 20. E o texto vai dizer assim: e havia fome, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, seu pai. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito. Habita na terra em que eu te falar. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento em que tenho jurado a Abraão, o seu pai. Verso de número 20. E os pastores de Gerar lutaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam, brigaram com ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não lutaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rebote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Curva a tua cabeça. Senhor, nessa noite, fala conosco. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nós queremos hoje entender e saber qual é o espírito que existe por detrás da letra. Em qual espírito o Senhor vai se manifestar no nosso meio. Enquanto eu estiver ministrando, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Não nos deixe voltar para casa da mesma forma que entramos, mas fala de forma clara, concisa, poderosa. Fale com a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas bem forte e senta, meu filho. Vai acordando. Tome teu lugar. Olhe para mim aqui, me dê a sua atenção. Em 30 minutos no máximo eu vou terminar essa mensagem, depois nós vamos orar por cada um de vocês. Você veio aqui o primeiro dia do desafio do gigante. Veio o segundo dia. E agora está no terceiro. Ou você veio o segundo e o terceiro, ou você chegou hoje, na véspera já, para acabar. E com certeza, se você chegou hoje, está com mais fome ainda. Porque você veio já no arremate. Então você preste muita atenção, porque você não pode perder nada hoje. Isaque, ele é o menino da promessa. Isaque é aquilo que nós chamamos dentro da teologia, dentro do sistema, da sistemática bíblica, de o homem da transição. Isaque é aquele que aprendeu que ele não é uma pessoa muito influente na história. Poucas coisas você vai ver do Isaque, somente 3 capítulos vai falar dele, depois vai acabar também a história dele. Filho do grande pai Abraão, o homem da fé. Isaque tem que provar logo pela infância problemas como confusão com o seu irmão. Porque o menino Ismael, filho de Agar,
briga com ele, tem problemas com ele dentro de casa. E ele tem que aprender a conviver num ambiente em que ele era para ser o primeiro, ele era para receber tudo, mas quando ele chega tem alguém no lugar dele. Deixa eu falar com você que está me ouvindo hoje, que sabe o que é quando você chegou, alguém já tomou o que era teu. Quando você chega num lugar, parece que para você é mais difícil. Quando todo mundo passa no concurso, só você que não. Todo mundo ganha as coisas, quando chega na sua vez, acabou. Parece que o que você vive é mais complexo do que o do outro. Na sua casa, os irmãos que vieram, todos se deram bem. Quando você nasceu, seu pai tinha perdido tudo. Parece que a tua história é um espelho da de Isaac. E não bastasse disputar um ambiente tão complexo como esse, ele teve que aprender desde pequeno, na infância, a disputar, a repartir aquilo que era dele por herança, por decisões do seu pai e da sua mãe erradas, torna a vida desse menino um problema. E ele já começa a lidar com seus gigantes. Ele tem o primeiro gigante na frente dele. Ele tem Ismael. E esse menino vai crescer. E provavelmente, pelos alguns estudos, entre 12 e 14 anos, ele tem que encarar um dos maiores gigantes dele. Ele vai subir a Moriá para ser sacrificado. Tudo aquilo que ele viu acontecer com os cordeiros, tudo aquilo que ele viu acontecer com o gado, de oferta, de sacrifício, de ser imolado, da lenha, do altar de holocausto, do fogo, da gordura queimando, do cheiro subindo, agora é na vida dele. E ele tem que subir. E o texto vai dizer que ele pergunta para o pai dele: pai, a lenha está aqui, o fogo também, o cutelo de imolar, de fazer o cáret, de fazer o sacrifício, está aqui, mas cadê o sacrifício? Porque ele já se ligou que isso aqui estava errado. E ele via na frente dele um monte, Moriá estava esperando ele. E ele perguntou, e o pai dele não falou nada, só disse para ele assim: o cordeiro Deus proverá para nós. E ele já se ligou que ia sobrar para ele isso. Mas ele não correu, porque ele tinha que encarar o seu gigante. Ele sobe Moriá, sabendo que ele era o sacrifício. Muito obedecendo a voz do pai, deita para ser imolado, mas Deus entra com a provisão. Esse menino sabe o que é gigante na vida. Nós estamos contando uma história de quem sabe o que é dificuldade. O que é lidar com isso. Eu cresci num lar onde não havia muito base cristã. Meu pai e minha mãe de fazenda, nós crescemos praticamente no sítio, eu nasci numa fazenda. Mas aos 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, a minha mãe veio conhecer o Evangelho e ela começou a nos conduzir para a igreja. Mas meu pai continuava do mesmo jeito no mundo. E eu fui crescendo vendo o que era um lar ser destruído pelo álcool. Eu fui crescendo vendo que quando eu conseguia ver o meu pai aos poucos, ele chegava em casa, saía 5 horas da manhã para trabalhar, chegava às 6, 7 da noite, nós já estávamos recolhidos, tudo guardado no quarto para dormir, aquele monte, um piado em cima do outro. E eu via ele muito pouco aos domingos, quando ele chegava, saía cedo para o bar, para o futebol, o que fosse, e chegava bem já sem conseguir caminhar, deitava na área, e ali ele ficava, e ali ele dormia até 8 horas da noite, levantava daquela área, tomava um banho, jantava, dormia, eu não via ele mais. Eu só ia ver ele depois de novo, porque na hora que ele saía eu estava dormindo, e na hora que ele chegava eu já estava dormindo também. Crescemos desse jeito. Estudo quase zero. Quando eu terminei o 4º ano primário, eu era o mais velho, sou ainda o mais velho da turma, e a minha mãe disse: você tem que ajudar, vamos ter que ajudar para trabalhar, para ajudar a sustentar os outros meninos. Eu falei: vamos sim. Deixei a escola e fui saber o que era roça, o que é colocar a mão no facão, na enxada, o que é conhecer o trabalho mais pesado. Apenas 10, 11 anos de idade. Mas aquilo me movia, porque eu falava assim: eu tenho que vencer isso. Eu tenho que continuar, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer, eu tenho que dominar, eu tenho que conseguir evoluir. Eu não posso aceitar isso aqui. O primeiro emprego que meu pai conseguiu para mim, de carteira registrada,
eu tinha aproximadamente 15 anos, eu fui pela primeira vez, eu entrei na empresa, já olhei para todo mundo, para aqueles que novos, como eu, estava entrando, e eu vi aqueles de bastante idade, que já estavam lá há muito tempo, já se aposentando. Eu falei, eu não posso fazer essa trajetória. Eu tenho que arrumar um jeito de sair daqui. Eu tenho que vencer. E aí eu fui estudar, fui pesquisar. Naquela época não tinha disponibilidade para nós. Senac, essas coisas que tem aqui bem facinho. Não. Você tinha que estudar ainda pelo Instituto Universal, revistinha, escrever. Eu fui pesquisando, estudando, para poder crescer na minha vida um pouco. E aí fui conseguindo as coisas, fui casar, fui começar a ter empregos melhores, fui aprender a ter uma empresa. Em 2000, eu cheguei no litoral com uma mochila, 2 pares de roupa e mais nada. E eu falei assim, eu preciso vencer. Eu preciso vencer um gigante. Gigante da pobreza, gigante da miséria, gigante do fracasso. Eu preciso começar do zero. E eu tenho que vencer, eu tenho que ter coragem de encarar algumas coisas. E eu fui encarar, parte por parte. Porque eu não poderia aceitar a situação que eu vinha anterior. E não podia aceitar também a situação porque foi imposto pela família. Eu tinha que lutar todos os dias. E eu fui lutar. Começando como trabalhador comum dentro de uma empresa, crescer dentro dela, sair dela, se tornar um empresário, depois ser bem sucedido no que eu fazia, conseguir adquirir um pouco de liberdade financeira para poder ter condição de dar uma vida melhor. Vencer todos os gigantes. Não adiantava eu ficar olhando para as dificuldades, não adiantava eu ficar olhando para os problemas que aconteciam. Não adiantava eu ficar reclamando dos meus chefes, as pessoas ficavam no meu pé, que ficavam me perseguindo, que me mandavam embora sem eu ter feito nada, só porque eu estava evoluindo na empresa, indo embora. Eu não tinha problema. Eu ia atrás de outro serviço de novo. Conseguia outro. Esse serviço estava pouco, ganhava pouco, arrumava 2, arrumava 3 empregos. Estava trabalhando para conseguir crescer, porque eu sabia que eu tinha um gigante para derrubar. E eu não poderia aceitar de forma alguma. Talvez a minha história, como a minha, como a sua, você passou por N dificuldades. Você passou por gigantes que você teve que vencer. A Sara teve que vencer o gigante da paralisia. Se ela aceita, ela fica na cama ou andando numa cadeira de roda pro resto da vida dela. Se os pais aceitam o laudo médico, continua. E você, se eu aceitasse o que foi me imposto pela vida, que era assim mesmo, tinha que trabalhar, crescer, envelhecer e morrer e não ter adquirido nada. Eu falei, não, eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que quebrar isso da minha vida. Lutar contra os meus gigantes. Romper ele todo dia. Qual que é o seu gigante? Talvez o seu gigante, ele é hoje psicológico, ele é da tua mente. É uma batalha que você tem que vencer. Qual é as guerras que você tem que vencer dentro de você? Espiritual ou sentimental? Será que é síndromes? Pânicos? Será que é depressão? Será que é pensamentos que te buscam, acessa a tua mente toda hora, você tenta e não consegue? Será que o seu gigante é da área emocional, financeira, ou ela é do relacionamento? Todos os relacionamentos seus não dão certo. Na sua casa, o seu casamento é virado. Você tenta, você se esforça. Você faz de tudo para dar certo, mas não dá. Será o que acontece? Qual é o teu gigante hoje que você precisa derrubar? Será que é espiritual? Você tenta evoluir, não vai. Você dá um passo, volta 2. Você quer mergulhar nos mistérios de Deus. Você quer conhecer as dimensões do Espírito. Você quer voar, você quer navegar, você quer sumir no reino, mas você não consegue. Cada vez que você vai orar é um dilema. Cada vez que você entra no secreto, você não consegue ficar lá 10 minutos. Qual é o teu gigante? Quanto tempo você vem lidando com ele? Porque eu vou falar de Isaac, que sabe o que é uma vida difícil. Sabe o que é ter um gigante na vida dele? O amor da vida dele, aquele que ele mais queria. Ele queria a Rebeca de toda a sua alma, ele amava ela desesperadamente. Ele queria constituir com ela família, porque tem uma herança, tem uma promessa, tem uma profecia sobre a vida dele.
que dos lombos de Abraão seria uma grande nação, mas a responsabilidade é de Isaac. Mas o que acontece com Isaac? Rebeca é estéril. E ele entende o que a esterilidade faz na vida dele. Toda esterilidade vai matar o teu futuro. Toda esterilidade vai te romper os teus sonhos. Toda esterilidade em qualquer nível da sua vida, que seja física, emocional ou espiritual, se você for estéril em qualquer área da tua vida, ela vai ficar parada. E ele tinha que lutar. Ele tinha que orar. E o texto vai dizer assim, ó. E Deus abriu a madre, o ventre de Raquel, ou de Rebeca, quando Isaac orava por ela. Havia uma guerra espiritual para ele vencer. Ele não desistiu. Ele encarou o seu gigante da infância. Ele encarou o gigante em Moriá. Ele encarou o gigante na esterilidade da sua esposa Rebeca. E agora ele já grande tem que decidir. E o começo do versículo vai chamar muito a minha atenção e vai chamar a tua atenção também. Vai dizer assim, ó. E havia fome além da primeira. Então já tinha outra. Ele já tinha lidado com uma fome como essa. Ele sabia o que era isso. Mas ele está vindo mais uma vez no problema. É como eu e você olhassem, mas de novo comigo. Parece que só comigo que repete. Deus está dizendo para você, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Ei, por mais que já é a segunda vez que dentro de você diz, ai, mas de novo. Todos os laudos para mim é só ruim. Parece que só acontece comigo. O texto vai dar uma sequência e vai dizer assim, que veio além, mas o versículo de número 2 vai dizer assim, e apareceu o Senhor a Isaac e disse, não desça para a terra do Egito. Sabe quando você vai ter vitória? Sabe quando o teu gigante vai cair diante de você? Quando você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Vou repetir para você gravar. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Não desça para o Egito. Agora pare e pense comigo. Olhe para mim. O cenário é complicadíssimo, irmã Neuza. Porque o cenário está dizendo que não tem comida. O cenário, Fábio, está dizendo que é para fugir. Por quê? Porque não tem nada. O cenário, Lore, é para abandonar, porque o cenário está complicadíssimo. Não é? O cenário não é ruim? Quando olha para o cenário é ruim. O cenário me dá um desespero, dá uma vontade de sumir, de correr. Talvez quando eu ou você olhamos para o nosso cenário, dá vontade de fazer o quê? Aí Deus vai se apresentar para ele e vai dizer assim, não fuja. Encare o teu gigante. É a fome? Encare. Não é para fugir. Pare de fugir. Se você fugir dos seus problemas, você vai ser para sempre um eterno fujão. Você vai fugir hoje, mas amanhã vai vir outro. Por isso que o nosso tema é, eu não vou fugir, eu vou passar por cima do meu gigante. É derrubando os meus gigantes. Ele vai ter que ouvir a voz de Deus. E viver em cima de uma palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, você está disposto a viver em cima de uma palavra de Deus? Você consegue ouvir o que Deus está falando e tudo que você enxerga é contrário ao que Deus está te falando e você ficar na palavra dele? Porque aqui vai ser o ponto de partida do sucesso desse homem, Isaac. É escutar o que Deus está falando e aceitar ficar parado no lugar. O mundo está fugindo para o Egito. Mas Deus disse, não fuja, Isaac. Fique aqui. Porque olha, Isaac, não deixa, habita na terra que eu disse para você. E fique nessa terra, ande por ela, e eu serei contigo.
Tem uma palavra sobre você. Se você não tirar o pé, se você não afrouxar, se você não correr, se você não negar, ele disse, eu serei contigo. Eu vou liberar para você. Ei, Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua família, para os teus filhos, para a tua empresa, para o teu casamento. Eu vou ser com você. Naraba, Araca. Isaac tem que estar na terra onde o governo é filisteu. Ele tem que ficar na terra onde Abimeleque é ímpio. Esse governo é terrível. Mas mesmo assim ele fica lá. Porque não é o lugar onde você está, é você no lugar que Deus falou para estar. Não interessa se a sua casa é difícil. Não interessa se a empresa que você está é complicada. Não interessa se lá na faculdade é difícil. Não interessa se na escola é complicado. Ele está dizendo assim, fica lá. Porque no meio dos Abimeleque, no meio dos filisteus, no meio desse mundo tão terrível, eu coloquei você para ser luz e eu vou te abençoar. É um gigante que você vai derrubar. Isaac recebe essa palavra. E no verso 20 ele vai lidar com algumas situações. E o rei de Abimeleque vai falar assim, ó, vai morar em Gerar. Gerar é o vale, é lá no fundão. Ninguém nem quer aquele lugar. E ele vai para lá. E o interessante é que como Isaac carrega a bênção, aonde ele pisa, nasce. O seu pai passou por essa terra aí. E o seu pai Abraão passou abrindo poços. Passou fazendo lugares que verte vida. Poço é lugar de vida, porque tem água nele. Mas foram entulhados. Com o tempo que passou, colocaram na provisão de Abraão pedras, tocos, entulhos, coisas que pudessem estancar a vida. Você sabe que quando você começa uma caminhada, alguém sempre vem atrás entulhando aquilo que você sofreu para colocar em pé. Você sofre tanto para gerar um relacionamento. Você sofre tanto para conseguir uma condição financeira. Você sofre tanto para deixar a sua mente estabilizada. Mas vem um, entulha, coloca um monte de lixo no lugar aonde você estava trabalhando. Lugar aonde você deixou tão pronto. Mas Isaac tem que viver com um problema agora. E ele tem que tomar uma decisão. Qual decisão, pastor? Olha os poços e ficam reclamando. Quem passou aqui e fez? Quem passou aqui, por que fizeram isso? Ele tem que viver com isso. Ou ele toma a decisão da vida dele. Eu vou desentulhar. Eu vou tirar toda a sujeira que colocaram no meu poço e vou fazer com que ele verta vida novamente. Deixa eu liberar para você. Ei, você pode decidir hoje continuar com o seu poço cheio de entulhos que não foi você que colocou. Colocaram na tua história, colocaram na tua cabeça, colocaram na tua mente, colocaram na tua casa. Não foi você. Ou você convive com eles, ou hoje à noite você arrancar todas as sujeiras que colocaram nos poços, que Deus deu para você. E a decisão não é simples, porque tem trabalho. A decisão não é simples, porque é trabalhosa. Cada vez que você vai desentulhar alguma coisa, de fato, de um poço que é bem complicado de descer e subir, não é simples fazer. Por isso que muita gente prefere deixar entulhado. Relacionamentos do passado, traumas de infância, problemas não resolvidos, cartinhas que recebeu, palavras lançadas, maldições hereditárias, espíritos familiares, o que for, parece que carrega contigo. E Deus quer dizer, ei, desentulha tudo hoje, porque você só vai chegar no nível maior, você só vai evoluir, se você desentulhar os seus poços hoje. Ele vai dizer assim, ó, e ele foi lá, fez todo o trabalho, desentulhou o poço. Quando verteu a água, apareceu quem? O Satanás. Ele vem, né? Apareceu os pastores de lá, dono daquela terra.
os discípulos de Abimeleque, apareceu lá e brigou com ele e falou assim: agora que está limpo é meu. Porque eu não sei você, mas eu conheço um monte de gente que fica esperando, Fernando, você limpar a mente, o nome, a casa, para ele vir. Você limpou o nome, ele quer dinheiro emprestado. Você arrumou a casa, ele quer um churrasco. Você está com a mente saudável, ele vem trazendo uma informação do quinto dos infernos. De onde que vem? Que ele trouxe para acabar com você. Porque tem gente na nossa vida que ele foi feito para trazer o problema. E você limpa, ele coloca outro. E aí ele vai dizer assim, ó, quando eles fazem isso, Isaac vai olhar e vai falar assim: esse lugar aqui, o nome dele é Ezequiel, porque aqui a discussão e aqui a briga. Eu estou indo embora daqui. Fica para vocês. Eu não vou ficar me amarrando. Eu não vou ficar com a minha vida travada. Porque tem pessoas que querem me travar aqui. Pega para você. O Deus do céu vai me recompensar. Vai me trazer para mim algo muito mais. Que ele disse: ei, o que eu tenho para vocês, os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração. É o que o céu tem para nós. E as momentâneas, as tribulações presentes desse dia, não é para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Não se apegue em quem tomou um dia a sua posição. Não se apegue, porque um dia tomaram o seu único poço, o seu único sonho, a sua única fonte de sobrevivência. Parte para outra, levanta a cabeça. Isaac falou assim: eu estou partindo. E ele falou assim: e eu vou para outro poço. Sempre tem outro. Deus sempre está provendo outro para você. Deus sempre tem outro para você. E ele vai fazer a mesma coisa. Vamos desentulhar. Vamos trabalhar. Não dá para ter vida sem trabalho. Vamos desentulhar. Eles tamparam. E eu sei que eles estão esperando só nós limpar o poço para ele chegar de novo. Porque tem pessoa que é assim. Se você estiver com a sua vida complicada, sem dinheiro, casamento destruído, filho nas drogas, puxando penitenciária, eles nem falam com você. Fica com o seu carro sem gasolina, você não recebe um oi no WhatsApp. Fica com o carro quebrado, ninguém te atende. Mas compra o carro novo. Prepara uma casa boa. Financia até morrer. Eles vão lá para te pegar na hora chega. Quem sente o cheiro no ar. Porque tem pessoas que não aguentam ver você limpando alguma coisa para ele chegar lá para usufruir. Porque ele não tem coragem, como você, de cavar buracos, de gerar vida a partir do lugar que não tem. Foi desistido. Mas Deus te trouxe aqui hoje, que você está aprendendo a dominar os lugares. E mesmo que eles tentam te parar, você não vai parar por nada. Isaac vai para o segundo poço. Ele chega lá, quando ele limpa o poço, o Satanás chega de novo. A raça daqueles que só vêm para sugar. São os consumidores daquilo que você sabe, daquilo que você estuda, daquilo que você sofre para ganhar, da sua network, dos seus amigos, do seu relacionamento. Você sofreu tanto para conseguir, aí eles chegam para atravessar e pegar o que é teu. Você sofreu tanto cuidando do relacionamento, blindando ele. Quando está tudo certinho, ele chega para destruir. Mas ele vai dizer aqui, ó, no verso de número 21. Então cavaram outro poço e também lutaram, brigaram por causa dele. Por isso, Isaac chamou ele de Sitna, ou seja, prejuízo. O primeiro é confusão. É o gigante que tem que derrubar. Ou você fica com esse gigante morando com ele, que é o gigante da confusão, ou você elimina ele e parte para outra. E aí Isaac vai encontrar outro. Qual é? O do prejuízo. De pessoas que querem ver só você no maior prejuízo. Primeiro gigante você vence. É o que você deixa para lá, aquele que causa discórdia, aquele que causa disseminação, aquele que causa problema, você corre dele. Mas não bastasse esse, parece que tem outro que vai te encarar. E quando o poço estava limpinho, chega o pessoal para gerar prejuízo. Isaac tem que decidir de novo, porque ele lutou com todas as forças para preparar esse poço. E agora ele tem que deixar para trás.
Porque não compensa ficar andando com gente que dá prejuízo. Vou dar um conselho hoje. Para de andar com gente contendeira, gente que fala mal, que arruma confusão e gente que dá prejuízo. Essas duas turmas hoje, você vai derrubar esse gigante da tua história. Porque você veio nessa campanha, derrubando os meus gigantes. Tem gente que não compensa. Isaac poderia falar, não, aqui vai para madeira agora vamos para o pau. Vamos quebrar tudo aqui. Se o posto não é meu, não é seu também. Então eu vou, porque ele sofreu para deixar ele pronto. Mas ele falou assim, com gente de prejuízo eu não ando. Pega para você. Você olha para essa pessoa amanhã, fala assim, fica para você. O que Deus tem para mim é maior do que isso que você está ficando aqui. Pode ficar com essa esmola aí. Vence! Assume o que o céu tem para você. Isaac vai deixar isso para trás e no verso de número 22 para mim é power. Ele vai dizer assim, e partiu dali, que ele deixa para trás, e cavou outro poço, é o terceiro dele. E ele vai dizer assim, e nesse não brigaram com ele, porque o teu inimigo não vai te acompanhar quando você caminhar. Sabe o que acontece com o soldado parado? Morre. Mas como você não vai parar, você vai ficar caminhando. Você vai caminhando de glória em glória, caminhando de glória em glória. Você não para. Um dia você está no estudo bíblico, outro dia você está na célula, você está na casa de paz, você está na campanha, você está na celebração, você está na escola, lendo a Bíblia, você está caminhando sem parar. Está na torre de oração, está visitando pessoas, está caminhando. Quando ele procura para acertar você, está longe. Foi já. Você não para de forma alguma. E aqui ele disse aqui, desistiram dele. Porque a Bíblia vai dizer em Efésios, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não fique lutando com ele, só aguente. Continue a caminhada. Porque tem uma promessa aqui para esse homem. E olha o que aconteceu com ele. Ele vai dizer assim, por isso chamou esse lugar de Reobote. E disse, porque agora o Senhor alargou e cresceu nessa terra. Chega um dia que, quando você não desiste, quando você encara o seu gigante mesmo de frente, chega o dia da sua vitória. Chega o dia que você vai tomar o que é teu. Chega o dia que você vai herdar aquilo que o céu já disse que ia te dar. E agora ele vai tomar para ele. E ninguém mais vai brigar por aquele poço. E o texto vai dizer bem assim, Isaac plantou no mesmo lugar e colheu 100 vezes mais, além de todos aqueles que plantaram próximo dele. Ei, você imagina isso? Você planta num lugar e só você consegue colher 100 vezes mais? Ei, é fora do normal. Sabe o que acontece que esse homem aqui? Ele fala assim, e esse poço, eu estou dando o nome dele de Reobote, porque alargou a nossa estrada, aumentou a nossa visão, aumentou o lugar onde nós vamos caminhar. Nessa noite Deus está te dando um recado para você. Nessa noite Deus quer te falar para você uma coisa bem clara. Se você não correr do seu gigante, se você não desistir, indiferente do cenário que você enxerga, eu vou alargar as suas tendas, eu vou romper os teus caminhos, eu vou abrir os horizontes, eu vou aumentar a tua visão hoje. Para isso ele está dizendo, eu quero que você encare os seus gigantes. Eu tenho os meus, todo dia tem um novo, você tem os seus, todo dia tem um gigante novo. Você mata um, derruba um, parece que surge a nova fase de um gigante maior. Mas Deus diz assim, fica tranquilo, porque eu vou, em dado momento, se você não desistir, te entregar um poço com águas fluindo, e ninguém vai poder tocar nele mais. Eles tocam no primeiro e no segundo. No terceiro, não. Ei, na terceira vez, a vitória é tua. Isaac, o menino que aprendeu a lutar com gigantes. O menino que aprendeu o que é compartilhar
em casa. Aprendeu o que é subir no altar de sacrifício em Moriá. E aprendeu o que é ouvir a voz de Deus para viver o sobrenatural. Nessa noite nós estamos aqui. E eu quero desafiar você a ouvir a voz de Deus. Entender qual é o poço que ele vai dizer para você: abandona. E qual é o poço que ele vai dizer: esse é teu. O problema dessa geração é único. Briga pelo que não é dele, abandona o que é seu por herança. E Deus vai liberar uma palavra para você hoje. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar todos juntos. Você é muito provável que você está com a fé no teu coração. E os teus gigantes já estão na tua mente já. Qual o entulho que você vai ter que tirar? Qual poço você vai ter que abandonar? E qual vai ser aquele que Deus vai te entregar por herança e vai dizer assim: ninguém pode mexer aí mais. Nessa noite, nós vamos orar juntos. E o céu tem uma resposta para você. Deus tem algo novo para a tua história. Deus tem algo novo para a tua vida. E eu quero, nesse momento, convidar pessoas que conhecem o que é poço entulhado. Pessoas que sabem o que é ser roubada, ser saqueado aquilo que ela sofreu para gerar. E eu vou orar com vocês hoje, com pessoas desse tipo. Cadê o meu louvor? Está em Nárnia, né? Deus te colocou aqui e você poderia estar em tantos lugares hoje. Sabe quantos lugares você poderia estar hoje? No mínimo 87. Tem 87 igrejas hoje aqui em Matinhos, fora as que não está catalogada. Você poderia estar em uma delas. Mas você está aqui. Porque Deus colocou você numa posição para ouvir uma palavra dizendo assim: ei, não se apegue no poço que não é teu. E não desista, porque Isaac não sabia qual poço ia ser o dele. Mas ele desentulhou todos eles. Você tem força ainda para continuar desentulhando? Você tem força para conseguir mais um pouquinho? Você tem ainda? Se você não tem, hoje é o dia de você receber uma força do céu para a tua história.